Olá pessoal, eu sou o Dr. Guilherme Zaitz, especialista em acidentes de trabalho. Sejam todos bem-vindos ao canal da BMZ Advogados e hoje vamos falar sobre os 4 mitos sobre a indenização trabalhista. Mito 1: somente acidentes graves geram indenização por acidente de trabalho. Mito. Na verdade, acidentes mais simples, desde que impactem de alguma forma a capacidade de trabalho da pessoa, também vai gerar direito à indenização. Então, não é somente a perda de um braço, acidentes mais graves que vão gerar direito à indenização. Mito 2: se o acidente for por culpa do trabalhador, ele não recebe a indenização. Pessoal, isso é mito, não é verdade. Mesmo que o trabalhador tenha contribuído de alguma forma para o acidente, ainda assim ele terá direito à indenização, mas nesse caso o juiz terá que analisar alguns fatores que contribuíram para a ocorrência desse acidente. Vamos para o exemplo 1. Imagine um trabalhador que é motorista de caminhão e está dirigindo em alta velocidade num dia chuvoso em uma pista escorregadia e ele se envolve em um acidente. Essa foi a parcela de culpa do trabalhador. Mas, por outro lado, a empresa exigia que ele não atrasasse as cargas, fazia pressão psicológica nesse motorista para que ele sempre cumprisse com seus horários e ainda não realizava a manutenção correta nem a revisão dos freios e pneus desse caminhão. Vejam só, aconteceu um acidente, porém a culpa é concorrente, concorrendo entre a culpa do trabalhador e da empresa. Por quê? O trabalhador estava acima dos limites de velocidade, porém a empresa tratava ele com pressão psicológica para que não atrasasse as cargas e ainda assim não realizou a correta manutenção dos freios e dos pneus daquele caminhão. Ou seja, ambas as atitudes contribuíram para que aquele acidente ocorresse. Então a culpa será do trabalhador, mas também da empresa. E nesse caso, a empresa terá que indenizar sim o trabalhador, mesmo que ele tenha uma parcela de culpa nesse acidente. Exemplo 2. Imagine que um trabalhador está trabalhando em uma máquina e um pequeno caco de metal espirra no seu olho, fazendo com que esse trabalhador perda essa visão. A empresa pode alegar que ele não estava usando óculos de proteção, ou seja, o equipamento de proteção individual, mas por outro lado, vejam que houve uma falha mecânica nessa máquina. Aí eu pergunto para vocês, a falta do uso de óculos teria alguma consequência caso aquela máquina não apresentasse a falha? Será que a culpa do acidente é por o trabalhador não estar usando óculos de proteção ou porque a máquina falhou? Vejam que nesse caso estamos diante de novo de uma culpa concorrente, que de um lado o trabalhador que estava sem o seu óculos, mas de outro lado a empresa que não realizou a manutenção corretamente daquela máquina, fazendo com que a mesma apresentasse um defeito e espirrasse esse pedaço de metal no olho do trabalhador. Então aqui novamente teremos duas condutas que contribuíram para a ocorrência do acidente. E nesse caso, novamente, o trabalhador também terá direito à indenização. Mito 3. Acidentes fora da empresa não dão direito à indenização. Pessoal, isso é mais um mito. Acidentes fora do local de trabalho também dão direito à indenização a esse trabalhador acidentado. Vejam que existem muitas situações de acidentes fora da empresa. Deslocamento, viagens, acidente de trajeto ou qualquer outra atividade fora da empresa, mas sob ordens do empregador. Então, qualquer coisa que aconteça, se esse trabalhador estiver realizando alguma atividade em benefício da empresa, em benefício do empregador, e ele sofre algum acidente, ele vai ter direito à indenização da mesma forma. Mito 4. Posso ser demitido durante o auxílio-doença por acidente de trabalho? Esse é mais um mito. O trabalhador, enquanto gozo de benefício previdenciário por acidente de trabalho, ele não pode ser demitido, nem enquanto está recebendo o benefício e nem após os 12 meses que ele volta a trabalhar na empresa, pois é chamado período de estabilidade. Caso esse trabalhador seja mandado embora, seja demitido, ele terá direito a uma indenização dos 12 meses, mesmo que não trabalhe na empresa. Se você achou útil alguma dessas informações, se inscreva no nosso canal e ligue o sininho de notificações.